O dinheiro está fluindo para a sua conta bancária e não se trata de pequenas quantias. São somas significativas, depósitos que chegam sem aviso, portas que pareciam fechadas se abrindo de forma definitiva. Toda a sua família sentirá esse impacto. O período de falta está sendo encerrado e começa agora uma etapa de abundância genuína, liberdade financeira, escolhas feitas com serenidade e um futuro construído com firmeza. Isso não é acaso, é resultado. É a colheita de tudo aquilo que você suportou em silêncio. Você não foi criado para viver contando moedas, mas para liderar, prosperar e desfrutar de dignidade. O que será revelado neste conteúdo pode acelerar a sua virada de maneira impressionante. Antes de prosseguir, declare ao universo que você já é abundante. Escreva aqui nos comentários: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa no padrão dos seus pensamentos. Quando sua mente se alinha à riqueza, sua realidade começa a se transformar. Então, repita nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Ao escrever, coloque verdade em cada palavra, como quem coloca o coração em uma semente, apoiando a sua própria jornada. Se assistir a este vídeo sem se envolver, poderá ignorar o maior milagre financeiro da sua vida. Nada disso é questão de sorte, acaso ou coincidência. Trata-se de uma oportunidade real, concreta e palpável de virar sua história financeira de ponta à cabeça, abandonando a escassez e mergulhando em um oceano de prosperidade e oportunidades. Imagine viver sem o peso das dívidas, sem o aperto de observar os boletos acumulados ao fim do mês. Imagine poder dar o melhor para sua família, realizar aqueles sonhos guardados por tanto tempo. Este instante pode ser o momento exato da sua virada. Negligenciar isso pode se transformar no maior arrependimento da sua caminhada. Escreva agora mesmo: o dinheiro me encontra todos os dias. Eu nasci para prosperar. Repita quantas vezes sentir no coração. Deixe seu comentário e eu deixarei um coração no seu registro para confirmar que você está pronto para atrair riqueza e quebrar todas as barreiras que o impedem de prosperar. Escreveu? Então vamos adiante. Existem pessoas que passaram a vida inteira esperando algo assim e quando finalmente surgiu, estavam distraídas, não deram importância e perderam. Perderam a chance de transformar tudo através de algo tão simples, acessível e profundamente poderoso. Ainda há tempo. Neste conteúdo existe algo oculto, uma revelação capaz de mudar por completo a forma como você pensa, desbloquear a sua mente e abrir caminhos que antes pareciam inalcançáveis. Não se trata de uma promessa vazia, mas de um princípio espiritual, de um código de abundância que tem a capacidade de atrair recursos inesperados, abrir portas em locais onde antes existiam paredes e gerar conexões que parecem milagres, mas são alinhamentos divinos. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo por trás de cada detalhe. Em meio a tantos conteúdos superficiais, você encontrou uma mensagem carregada de propósito. Há um chamado ecoando agora e tocando o seu coração. É como se o universo tivesse colocado em suas mãos um pacote cheio de respostas, caminhos e direções para a vida que você sempre sonhou, mas talvez não soubesse como alcançar. Não despreze essa oportunidade. Enquanto ouve estas palavras, há pessoas recebendo milagres, alcançando níveis de prosperidade que antes só habitavam nos sonhos. A diferença entre elas e você pode estar em uma simples decisão: continuar ou desistir. O que você buscou por tanto tempo pode estar a poucos instantes de ser ativado. Quando escolhe honrar a Deus com seus bens, não está apenas cumprindo um princípio espiritual, mas ativando uma chave que reconfigura completamente o seu destino financeiro. Um ato de fé conecta o céu à sua realidade aqui na Terra.
Cada semente depositada com intenção e fidelidade carrega em si uma colheita abundante, e não é qualquer colheita. É um tipo de provisão que transborda e surpreende até os maiores celeiros. Aqueles que aprendem a colocar Deus no centro de suas finanças experimentam plenitude. O dinheiro deixa de ser um peso, de se transformar em uma batalha diária e passa a ser um canal de bênção. Ele flui com propósito, com leveza, conduzindo a prosperidade que não se limita ao indivíduo, mas transborda, abençoa e alcança todos ao redor. Deus não deseja apenas resolver suas contas. Ele quer te estabelecer como fonte viva, uma fonte que nunca seca, capaz de levar esperança aos sedentos. Talvez até agora você tenha vivido sob ciclos de escassez, portas trancadas, dívidas sufocantes. Mas hoje algo novo está surgindo. Você está ouvindo uma palavra viva que rompe resistências internas e te conduz a outro nível. Quando Deus fala, correntes são quebradas. Se o seu coração está ardendo neste momento, é sinal de que algo espiritual está sendo ativado dentro de você. Este é o tempo da colheita. Não por merecimento humano, mas por alinhamento com o céu. Deus está te posicionando para algo grandioso. A mudança externa começa sempre pelo interior. Quando você decide confiar plenamente em Deus, até mesmo nas questões financeiras, tudo ao seu redor se movimenta. Agir motivado pelo medo da falta aprisiona, mas agir sustentado pela fé e pela certeza de provisão liberta. Quem é guiado por Deus não vive preso a moedas, vive testemunhando milagres, não teme boletos, porque confia na mão que abriu o mar vermelho e continua sendo capaz de prover a partir do invisível. Existe um poder extraordinário liberado quando você declara com ousadia: "Eu nasci para prosperar". Isso não é apenas uma frase bonita, mas um decreto profético. O mundo espiritual responde quando você fala com fé. Os céus escutam, o inferno estremece. Palavras carregadas de fé moldam realidades. Aprenda a falar como quem já recebeu, a pensar como quem já venceu, a agir como quem vive a promessa. Certos tesouros só são revelados depois da obediência. Não é necessário enxergar todo o trajeto, apenas dar o próximo passo. Deus se move diante de atitudes de fé. Quando você entrega as primícias, mesmo sem saber o que virá depois, Ele envia, amplia, multiplica. A lógica do céu não se assemelha à lógica da terra. E ao entrar nesse fluxo, os limites desaparecem e um novo ciclo começa a se manifestar. O extraordinário passa a ser parte do cotidiano. Sua mente precisa acompanhar essa transformação. Você não é apenas alguém que sobreviveu, mas um herdeiro de um pai que é dono de todas as coisas. A escassez não combina com sua identidade e a miséria jamais fará parte do chamado que recebeu. Você foi criado para refletir a glória de Deus, inclusive na sua vida financeira. Prosperar com propósito é glorificar o Criador. E quando isso acontece, as pessoas ao redor percebem, pois enxergam algo diferente, a marca do favor divino sobre a sua caminhada. Se você entendesse o quanto Deus deseja ver a sua prosperidade, não perderia mais tempo em dúvidas. O céu já liberou a bênção, ela está acessível, mas precisa encontrar em você um coração receptivo, uma mente aberta e mãos prontas para agir. Agora é o momento da escolha. Você pode continuar alimentando a escassez ou alinhar-se com a promessa. Seus celeiros se encherão de fartura. Este é o tempo de agir como quem já recebeu. Fale com fé, pense com ousadia e decida com coragem. A prosperidade não é apenas algo que está vindo. Ela está sendo atraída pela pessoa que você está se tornando. Quando você responde ao chamado divino com fidelidade, o mundo espiritual se movimenta com favor, multiplicação, conexões e sabedoria. Por isso, fortaleça sua mentalidade de prosperidade. Escreva nos comentários:
O dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas. Esse simples ato é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais a sua mente se ajusta ao sucesso. Comente agora. O dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas, e declare publicamente a sua ligação com a riqueza. Eu deixarei um coração em sua mensagem como sinal de apoio à sua jornada. Isso não é apenas uma mudança de fase, mas um novo destino. Deus não deseja apenas te retirar das dívidas, Ele quer te transformar em um testemunho vivo de superação e provisão sobrenatural. Você será alguém sobre quem outros dirão: veja o que Deus fez na vida dele. E esse testemunho gerará fé em muitas pessoas. Cada frase dessa mensagem carrega um código espiritual. E quanto mais você se conecta a essa verdade, mais acessa tudo o que já está preparado para você. Está a um passo do seu milagre financeiro. Continue firme, porque a próxima etapa revelará segredos que muitos ignoram e que podem acelerar sua colheita de maneira extraordinária. Se desejar apoiar este canal, pode clicar no botão Valeu aqui embaixo e contribuir com qualquer valor. Seja 1, 5 ou 10, o que importa é a intenção. Toda semente plantada retorna multiplicada. Avancemos, porque nem todo silêncio significa ausência. Muitas vezes o céu parece calado, como se suas orações estivessem sendo ignoradas. Mas no invisível, estruturas estão sendo ajustadas, caminhos estão sendo alinhados e pontes estão sendo erguidas. De repente, aquilo que parecia distante chega envolto em perfeição, abundância e favor. É nesse silêncio que sua fé amadurece e a espera fortalece sua essência. O tempo entre a promessa e o cumprimento nunca é desperdiçado. É um período de alinhamento. Enquanto você sente que nada acontece, suas raízes estão se aprofundando. Debaixo da terra, longe dos olhos, está sendo construída a base da sua nova história. E quando a colheita chegar, será tão grandiosa que até aqueles que duvidaram se curvarão diante da evidência. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra molda a sua realidade. Você não está preso ao passado. Sua mente e seu coração se tornam solo fértil quando cultivam fé, esperança e gratidão. Nesse ambiente, o impossível começa a ganhar forma. Deus nem sempre responde como esperamos, mas sempre prepara o melhor. Ele não apenas entrega a promessa, ele ensina como sustentá-la. Prosperidade sem preparo se dissipa rapidamente. Por isso, o processo é tão importante quanto o destino. Cada dia aparentemente silencioso é um tijolo na construção de uma nova realidade. Quanto mais sólida for a fundação, mais alto você será capaz de alcançar. Talvez, neste momento, você esteja olhando para o saldo da sua conta, observando os boletos acumulados e se perguntando onde está Deus no meio disso tudo. A resposta é simples: Ele nunca saiu do seu lado. Mesmo quando você não percebe, Ele continua guiando seus passos e protegendo sua trajetória. Se hoje você sente que chegou ao limite, entenda que é justamente nesse ponto crítico que o extraordinário costuma começar. Antes da explosão, há silêncio. Antes do milagre, existe pressão. Quando tudo grita escassez, sua fé precisa gritar presença. Presença de Deus, de provisão, de novos inícios. Ajuste a sua frequência, eleve a sua vibração. O céu se move em resposta à fé. Você não foi criado para viver apenas sobrevivendo, mas para reinar. Enquanto muitos se distraem com o que ainda não têm, você será reconhecido por enxergar o que está sendo gerado no invisível. As promessas de Deus sobre a sua vida não foram canceladas. Mesmo com ventos contrários, mesmo quando os recursos parecem insuficientes, a palavra dele permanece firme. Se ele declarou que nada te faltará, é nisso que você deve se apoiar. Pode parecer ousadia, mas é exatamente essa ousadia que atrai o favor dos céus. Quem confia de verdade não se assusta com o silêncio.
Quem tem fé continua caminhando mesmo sem enxergar. Os maiores milagres nascem no silêncio, assim como ninguém ouve o sol nascer. Mas quando ele surge, ilumina tudo ao redor. O seu milagre já está em andamento. Ele está sendo formado e quando se manifestar, será tão claro, tão forte e tão real que ninguém poderá negar. Aqueles que zombaram da sua caminhada serão testemunhas do seu crescimento. Aqueles que duvidaram da sua fé verão com os próprios olhos a mão do Deus que jamais falha. Por isso, não desista. Continue caminhando mesmo quando não sentir vontade. Continue semeando palavras de vida. Continue agradecendo por aquilo que ainda não se tornou visível. Continue sonhando grande. As engrenagens do céu estão em movimento e não vão parar até te posicionarem exatamente onde você precisa estar. Não é hora de desistir. Você não chegou até aqui para abandonar no quase. Algo grandioso está nascendo justamente na fase difícil. Não se trata apenas de sobreviver, mas de transbordar. A transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Sua mente precisa ser o terreno fértil onde essa mudança começa. Seus pensamentos devem ser maiores que seus medos. Aquilo que você acredita de forma consistente é o que atrai com intensidade. Deus está te treinando no silêncio para que, quando chegar o momento do derramar, você esteja preparado para administrar, multiplicar e permanecer. Deus não deseja que você viva apenas estável ou se sinta apenas sortudo. Ele quer que você seja plenamente abençoado. Tudo começa no invisível. Talvez em outros momentos você já tenha ouvido esse chamado, mas hoje ele chega até você com intensidade renovada. É como se todo o universo estivesse sussurrando diretamente à sua alma. Continue, não desista, persista. O silêncio não significa ausência, é estratégia. Cada peça está se encaixando e o instante da virada está muito próximo. Essa inquietação positiva que você sente agora é o primeiro sinal de que uma nova realidade financeira está sendo formada. Mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar, essa realidade já existe. O seu comportamento, suas escolhas, a forma como você fala e pensa precisam estar alinhados a esse novo tempo. Caminhe como quem já venceu, viva como quem já alcançou. Haja como quem já está dentro da promessa. No mundo espiritual, tudo começa com fé, e a fé genuína não espera para acreditar. Ela crê antes de ver, e por isso testemunha milagres. Talvez você ainda não compreenda a grandeza do poder das palavras que pronuncia, mas logo entenderá que cada frase é como um pedido oficial enviado ao universo. E sem hesitar, ele começa a construir a realidade correspondente ao que foi declarado. Se você diz que está falido, o universo confirma. Mas se você afirma com fé que está prosperando, crescendo e rompendo barreiras, o universo também responde, concedido. Já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre cercadas de êxito? Isso não é sorte, é padrão. Elas têm o hábito de declarar vitória, avanço e abundância, enquanto outras, presas à escassez, reforçam o caos com lamentos. Com as próprias palavras, uns erguem castelos e outros apenas levantam muros. A virada está exatamente aí, naquilo que você diz. Não existe neutralidade. Toda vez que você fala, seu subconsciente entende como uma ordem e simplesmente obedece. Agora, imagine trocar expressões derrotistas por declarações de poder como "Estou preparado para receber mais". Essa simples substituição pode mudar o rumo do seu dia, da sua semana e até da sua vida inteira. Isso não é conversa vazia, é espiritualidade aplicada com base em princípios reais que unem intensidade, frequência e energia. Se está recebendo este conteúdo com clareza, apoie este trabalho clicando no botão Valeu aqui embaixo. A sua contribuição nos ajuda a continuar semeando mensagens que transformam vidas e inspiram prosperidade.
Você precisa compreender que as palavras criam destinos. Quem declara derrota, colhe limitação. Quem declara abundância, planta prosperidade. É hora de vigiar sua fala. Elimine do seu vocabulário frases como: não é para mim, minha vida é uma luta, eu nasci para sofrer. Essas sentenças são correntes invisíveis que aprisionam, bloqueiam sonhos e restringem o crescimento. Fomos condicionados a reclamar e repetir tragédias como se fosse natural. Mas hoje você pode reescrever seu roteiro. Por que não começar agora dizendo: oportunidades incríveis estão chegando até mim todos os dias? É gratuito, mas vale mais que ouro. Quanto mais você repete, mais o seu cérebro acredita. E quando acredita, ele vibra. Quando vibra, atrai. Um ciclo poderoso é ativado. Não é apenas o conteúdo, até o tom da sua voz carrega energia. Se você diz que prosperará, mas fala com dúvida, o universo percebe. Mas se afirma com força, certeza e fé, tudo começa a se transformar. Palavras cheias de alma movem montanhas. Declarações convictas abrem portas que estavam fechadas por décadas. O segredo nunca esteve nas circunstâncias externas, mas sim naquilo que você fala diariamente. Seja sincero. Quantas vezes hoje você agradeceu por algo que ainda nem aconteceu? Se a resposta for nenhuma, talvez aí esteja o bloqueio. A gratidão antecipada é uma ferramenta poderosa de reprogramação mental. Enquanto você declara que o antigo está sendo substituído por uma nova realidade, um ciclo fresco está começando, carregado de liberdade, abundância e escolhas conscientes. Feche os olhos por um instante e permita-se sentir essa transformação. Você não precisa compreender tudo, apenas dizer: sim, Senhor. Lembre-se de que tudo o que chega às suas mãos é fruto da provisão dele. Jamais esqueça de devolver em forma de gratidão, serviço e generosidade. Hoje eu declaro em oração que todo vínculo com a escassez, toda mentalidade de limitação e toda raiz de pobreza estão sendo arrancados agora. Em nome de Jesus, ordeno que todo peso financeiro, toda opressão espiritual e todo bloqueio contra a abundância sejam quebrados e dissolvidos. Profetizo portas abertas, caminhos livres e um fluir constante de provisão divina. Assim como os celeiros de José foram cheios em tempos de abundância, também declaro que os seus bolsos serão preenchidos. O seu lar será solo fértil de prosperidade. Os seus dias serão marcados por bênçãos espirituais e materiais. Peço ao Senhor que multiplique os dons já semeados em você. Expanda a sua capacidade de gerar, criar e construir. Que tudo o que tocar prospere. Que as ideias sejam claras, que os projetos avancem com força, que os investimentos tragam retorno e que as oportunidades cheguem diretamente do céu. Que a sua vida seja um testemunho vivo da grandeza do reino, não apenas por bens materiais, mas por sabedoria, propósito e paz. Jesus já disse: busquem primeiro o reino, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Que isso seja sempre a sua prioridade. Buscar a Deus acima de tudo. Que o dinheiro nunca ocupe o lugar que pertence somente a Ele. O Espírito Santo é quem deve guiar seus passos com discernimento. Ele mostra as decisões corretas, livra de atalhos enganosos e protege de alianças perigosas. Ele derrama sabedoria, equilíbrio e sensibilidade para lidar com tudo o que virá. E que esta oração se estenda também aos que estão em seu coração, familiares, amigos e pessoas próximas que enfrentam desafios financeiros. Que a mão poderosa de Deus alcance cada um deles, trazendo cura, consolo e restauração. Se for da vontade dele, que você seja instrumento de provisão na vida deles. Declaro com autoridade: suas mãos estão sendo cheias de forma sobrenatural, não por ambição, mas como reflexo da abundância já liberada para você.
Não será um dinheiro sem propósito, mas recursos com missão, com destino, com sentido. Creio que Deus fará além do que você pode imaginar. E agradeça desde já por tudo o que já está em movimento, porque o Senhor é fiel, justo, e nenhuma oração feita com fé fica sem resposta. No nome de Jesus, aquele que está acima de todo nome, oro com confiança, pois está escrito: tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei. Se está escrito, está garantido. Percebe como tudo começa a se alinhar quando a sua confiança é colocada na fonte correta? Quando você tira os olhos da escassez, das dívidas e do medo e foca em Deus, a fonte inesgotável, algo dentro de você se transforma. Essa transformação interior se reflete em todas as áreas externas. Não se trata de mágica, mas de fé em ação, de conexão viva com uma fonte eterna. O céu não se abala diante de crises econômicas. A economia divina não sofre inflação, não depende de mercados. O suprimento celestial flui diretamente do trono de Deus. Quem mergulha nesse rio espiritual experimenta milagres de verdade. Portas que estavam trancadas se abrem, ideias bloqueadas são liberadas, respostas chegam antes que os problemas se agravem. No lugar secreto onde a fé toca o eterno, a sua vida começa a se alinhar ao plano superior. E não se trata apenas de dinheiro, é paz nas finanças, segurança no coração, descanso na alma. Quem entende que a provisão vem do céu, dorme tranquilo, trabalha leve e agradece até pelos detalhes mais simples. A sua mente precisa ser renovada, porque foi ensinada a pensar em escassez, competição e limitação. Mas o reino de Deus opera com outra lógica: abundância, cooperação e confiança. Você não foi criado para apenas sobreviver, mas para transbordar. Quando você ativa a economia celestial, as coisas simples começam a mudar. Uma ligação inesperada, uma venda concretizada, um convite surpreendente. Tudo tem origem espiritual. Você está em sintonia com a frequência da abundância. O que foi semeado no invisível, por meio das suas atitudes visíveis, já tem resposta, porque não se trata de pensamento positivo vazio, mas de uma fé sólida, fundamentada em promessas eternas. E se foi prometido, já está garantido. A palavra declara: o Senhor proverá. Não é um talvez, não é quando as coisas melhorarem. Se Ele falou, Ele cumprirá. Por isso, não foque no que ainda falta, mas no que já foi assegurado para você. Coloque-se na posição de herdeiro, porque um herdeiro não vive de restos e não pede esmolas. Ele caminha com autoridade e essa postura muda tudo. Quando o céu percebe que você está pronto, a liberação acontece. Deus não se atrasa, Ele age no momento exato. Mas existe um código: manter sua frequência alinhada, sua fé desperta e suas palavras conectadas às promessas e não aos problemas. Respire fundo e receba essa verdade. Você tem acesso direto ao invisível. Você carrega autoridade para transformar realidades através daquilo que declara. É nesse ponto que tudo começa a mudar, porque quem fala com fé, governa, e quem governa, não mendiga. Levante a sua voz e use as palavras como sementes vivas. Fale vida, chame a bênção, construa com a boca o que deseja enxergar com os olhos. Declare como se já tivesse em mãos. Caminhe como quem já possui. Sinta como quem já recebeu. Neste exato momento, há uma atmosfera de milagres ao seu redor, mas ela não responde à dúvida, responde à fé. O reino de Deus não segue a lógica humana. Primeiro você crê, depois vê. Se esperar que tudo se organize para então acreditar, caminhará na direção errada. Acredite antes, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É justamente nesse instante que o sobrenatural se manifesta. Não troque a sua fé por incertezas. Não aceite migalhas quando há uma mesa preparada com o seu nome.
Saia do terreno da sobrevivência e caminhe em direção ao propósito. A colheita que você tanto deseja já está pronta, mas só acessa quem vibra em sintonia com a abundância. Agora que você conhece esse código, saiba que ele já está ativo em sua vida. Algo no mundo espiritual começou a se mover. O invisível está se realinhando. Portas estão se abrindo, propostas sendo preparadas, respostas se aproximando. Não pare, permaneça. O que vem pode ser o ponto de virada que a sua história precisava. Respire fundo, porque o próximo passo pode destravar o que ainda estava retido. Muitos alimentam a escassez todos os dias sem perceber. Como? Através das palavras. Essa é a ferramenta mais poderosa que existe. Cada vez que alguém diz, isso não é para mim, não sou bom com dinheiro, ou está difícil demais, está plantando sementes invisíveis que acabam brotando em forma de bloqueios, atrasos e ciclos repetidos. As suas palavras podem abrir os céus ou manter os caminhos fechados. Elas carregam peso, direção e energia. Quando você fala com convicção, mesmo que nada mude por fora de imediato, o mundo invisível começa a se ajustar por dentro. As palavras certas funcionam como pontes para os milagres. Mas existe um segredo. É preciso declarar com emoção genuína. Não adianta repetir frases mecanicamente como quem lê uma etiqueta. Cada palavra precisa sair carregada de intenção, de sentimento real. Como se a sua vida dependesse disso, porque depende. O mundo espiritual não responde ao que você finge, responde ao que vibra em você. A vibração mais poderosa que existe é a fé em ação. Quando você fala acreditando, sente como verdade e age como se já fosse realidade. É assim que começa a verdadeira transformação. Troque frases como estou quebrado por a minha prosperidade está crescendo. Em vez de reclamar das contas, declare, as minhas fontes estão abertas para suprir tudo. Pode parecer simples, mas esse detalhe muda absolutamente tudo. Quanto mais a sua boca se conecta com aquilo que você deseja, mais o invisível conspira a seu favor. Se você soubesse o que acontece nos bastidores espirituais, cada vez que declara com fé, não deixaria passar um único dia sem falar sobre o seu futuro. Anjos se movem, portas se abrem, ambientes mudam. As palavras são como flechas lançadas ao alvo do seu propósito, e quanto mais você declara, mais perto está do destino. Isso não é exagero, é princípio eterno. A vida e a morte estão no poder da língua. É real, é sério. Muitas pessoas vivem limitadas porque repetem escassez sem perceber. Quer mudar sua realidade? Mude seu vocabulário. Alterar o que você fala sobre si, sobre as suas finanças e sobre o seu futuro é a chave. A sua voz pode ser a senha que abre as portas ou o cadeado que as mantém trancadas. Você pode começar o dia dizendo, hoje é um dia de milagres, ou resmungando mais um dia difícil. A escolha é sua, mas lembre-se, o que você diz com fé, colhe em fatos. Torne-se consciente das suas palavras, lance-as como quem rega uma terra fértil. Declare com firmeza, eu recebo, eu aceito, eu manifesto. O dinheiro chega até mim por caminhos inesperados. O favor me encontra, as oportunidades me localizam. Cada frase dessa é um comando, e comandos ativam códigos espirituais. Códigos que desenham situações, abrem caminhos e redesenham realidades. A sua voz é única. Quando você fala com fé, o céu reconhece o som, a criação escuta e responde. Por isso, não desperdice palavras relembrando feridas antigas. Use-as para recomeçar, para chamar à existência o que ainda não se manifestou. Esse é o verdadeiro poder criativo da palavra. Intenção, verdade e constância. Não é repetir frases por alguns dias e desistir. É um estilo de vida, uma nova forma de pensar, falar e acreditar. Quanto mais você pratica, mais natural se torna.
O ambiente muda, as pessoas percebem e, o mais importante, você mesmo se fortalece com aquilo que declara. Você se transforma na voz das suas próprias promessas, no seu motivador pessoal, no seu próprio milagre. Por isso, não desista. Ainda existem chaves espirituais aguardando para serem giradas, e você está a poucos passos de viver uma realidade que ainda não conhece. Cada ato, mesmo pequeno e silencioso, ecoa no invisível. É como semear uma semente durante a noite sem saber se choverá, mas confiando que algo poderoso está sendo ativado naquela terra. Esse tipo de semeadura não precisa de aplausos, porque acontece no íntimo, onde apenas você e Deus sabem o que foi entregue. E é nesse espaço secreto que nascem os maiores milagres. Semear fé sem garantias é declarar: eu confio em um Deus que age mesmo quando não enxergo. Existe um princípio espiritual que nunca falha. Tudo o que você entrega retorna, e retorna multiplicado. A generosidade não é só um gesto exterior, é um movimento espiritual. Quando você dá com o coração, até nos momentos de necessidade, as águas se movem, os céus se abrem, os caminhos se destravam e as respostas chegam. Não se trata de barganhar com Deus. Não é dar para receber, é muito mais profundo. É participar do fluxo sagrado de provisão. Quem compartilha por fé se torna canal. E sobre os canais, Deus derrama sem medidas. A abundância não está ligada ao quanto você possui, mas à disposição de entregar. Um coração que dá com verdade tem mais valor que qualquer tesouro. Às vezes, a semente que você planta hoje é regada com lágrimas. Dói confiar sem garantias, mas até as lágrimas se tornam sementes espirituais, sinais silenciosos que declaram: eu ainda creio. E o céu sempre responde. Toda entrega feita em fé carrega uma mensagem poderosa. A minha fonte é maior que a minha necessidade, e a colheita chegará. Talvez não do jeito que você espera, mas virá no momento exato e na forma perfeita. O tempo que você oferece se transforma em sabedoria. A ajuda que você dá volta em cura. A generosidade que compartilha retorna em conexões valiosas. Tudo o que você lança ao mundo retorna ampliado, trazendo muitas vezes o que você nem sabia que precisava. Deus surpreende. Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele transforma, expande, abre caminhos onde antes só havia paredes. Muitas vezes, a resposta aparece justamente onde mais doía, no lugar em que parecia não haver saída. Se hoje tudo parece parado e você sente um silêncio pesado, não se desanime. O milagre começa onde os olhos humanos não alcançam. A raiz se fortalece na escuridão muito antes do broto nascer. A semente trabalha em silêncio, e é nesse intervalo invisível que muitos desistem. Mas é exatamente ali que a fé genuína cresce. A fé verdadeira não busca aplausos, não precisa de reconhecimento. Ela permanece firme, mesmo quando a terra parece árida, porque sabe que quem continua semeando colhe no tempo certo. Você não nasceu para viver limitado. Você foi separado para viver em abundância. E esse transbordar começa quando você decide abrir as mãos. Expanda o seu coração, crie espaço para o novo. E quanto mais espaço você libera, mais Deus enche com aquilo que só Ele pode trazer. Ser generoso não empobrece, pelo contrário, enriquece e multiplica. Cada gesto, mesmo o mais discreto, é registrado no céu. Nenhuma semente plantada com sinceridade é esquecida. Não espere que tudo esteja perfeito, porque quase nunca estará. O que é perfeito é a coragem de agir mesmo com medo. Comece exatamente de onde está, com o que tem em mãos, do jeito que for possível. Um pequeno ato de hoje pode se tornar o milagre de alguém amanhã. Essa é a beleza do fluxo divino. Nunca sabemos o alcance de uma única atitude. Às vezes, um gesto de generosidade é tudo o que uma pessoa precisa para voltar a acreditar.
Continue, mesmo quando parecer que nada acontece, mesmo quando tudo for invisível, porque é justamente no invisível que o eterno está sendo construído. E no tempo certo, e esse tempo virá, aquilo que parecia pequeno se transformará em uma árvore robusta, cheia de frutos, sombra e propósito. Nesse momento você compreenderá que cada passo valeu a pena, cada semente plantada, cada entrega silenciosa, tudo fazia parte do plano. Se chegou até aqui, é porque algo já despertou dentro de você. Não ignore essa ativação. Honre esse chamado. Compartilhe essa energia, fale dela, espalhe-a. Quanto mais você divide, mais o ciclo da abundância flui em sua vida. A forma como você pensa sobre o dinheiro determina diretamente os frutos que colhe. Quando sua mente começa a enxergar possibilidades em vez de obstáculos, portas que antes eram invisíveis se abrem. Mudar a mentalidade financeira não é um evento isolado, mas um caminho constante, um exercício diário de consciência. É escolher todos os dias substituir frases automáticas de escassez por declarações conscientes de capacidade. É transformar o "isso não é para mim" em "como posso tornar isso" realidade. Quando essa chave gira, tudo ao redor começa a se alinhar com a nova frequência. Ao alimentar a mente com verdades que elevam, em vez de mentiras que aprisionam, sua vibração se transforma. Pessoas, circunstâncias e oportunidades começam a se ajustar a essa nova energia. O que antes parecia distante passa a se aproximar com naturalidade. A prosperidade não é apenas ter dinheiro, mas ter paz ao administrá-lo, clareza para decidir e sabedoria para conduzir. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de ver o dinheiro como algo sujo ou complicado e passamos a entendê-lo como uma ferramenta neutra, pronta para cumprir um propósito. O dinheiro não muda ninguém, apenas amplia o que já existe dentro. Se você o vê como inimigo, ele se afasta. Se o abraça como aliado de propósito, ele flui. Você não nasceu para repetir frases como "o dinheiro não traz felicidade" ou "os ricos são maus". Essas ideias herdadas e repetidas se tornaram raízes invisíveis que sabotam o seu avanço. Renovar a mente é urgente e libertador. É arrancar crenças distorcidas e substituí-las por princípios que abrem caminhos. Imaginar um futuro financeiro estável não é fantasia, é treino espiritual. Quando você se visualiza quitando dívidas, ajudando outras pessoas e vivendo em tranquilidade, está abrindo rotas no invisível. A fé viva se manifesta na prática. Continuar caminhando mesmo quando os números não ajudam, plantar mesmo sem ver frutos, porque você já entendeu que a realidade de hoje não define o destino final. Uma mente renovada não se rende, busca soluções, aprende com os erros, levanta-se após cada queda e entende que errar faz parte do processo, mas desistir não. Quem transforma a maneira de pensar sobre o dinheiro descobre o poder da constância. É a soma das pequenas ações diárias, feitas com propósito e foco, que constrói riquezas verdadeiras, financeiras, emocionais, espirituais e relacionais. A prosperidade genuína é como um jardim saudável. Tudo cresce junto. Quando você decide parar de apenas sobreviver e começa a viver com intenção, algo dentro de si desperta e rompe padrões que antes limitavam. Descobre novas formas de gerar renda, aprende a reorganizar seus gastos, valoriza o tempo, reconhece talentos adormecidos. Cada passo confirma uma verdade: você nasceu para criar, liderar e multiplicar. Os pensamentos têm poder. Eles constroem ou destroem, aproximam ou afastam. Por isso a palavra ensina: sejam transformados pela renovação da mente. Não é sugestão, é chave. Uma mente alinhada ao propósito se torna fonte de impacto. Pensar grande não é arrogância, é visão. É preparação para o que está por vir.
Quanto mais você cresce, mais eleva quem está ao redor. O que você repete em silêncio se torna realidade. Por isso, basta de dizer que nada mudará. Pare de declarar que está condenado à escassez. Comece a afirmar: estou aprendendo, estou avançando, estou construindo a minha liberdade. Mesmo que por fora tudo pareça igual, por dentro já está em transformação. E no tempo exato, essa mudança interna se tornará visível. Questione suas crenças antigas com amor, mas também com firmeza. Você não precisa carregar ideias herdadas que já não servem. Escolha o que alimenta a sua mente. A escassez paralisa, mas a expansão gera movimento. Onde há fluxo de vida, há renovação. O dinheiro passa a circular como parte de um sistema que você está redesenhando com consciência e intenção. Não espere que tudo esteja organizado para pensar diferente. Comece agora, mesmo no meio do caos, sem garantias, porque a verdadeira mudança nasce da decisão de renovar a mente, mesmo quando o ambiente externo ainda está em desordem. Se você chegou até aqui, é porque a transformação já começou dentro de você. Um novo nível de consciência foi ativado. Não permita que essa chama se apague. Continue nutrindo essa nova forma de ver, pensar e viver. Toda vez que você percebe a riqueza como algo limitado ou distante, bloqueia o fluxo natural da abundância. Mas quando abre o coração e renova os pensamentos, a abundância volta a circular e a vida inteira se transforma. A prosperidade não é algo para ser acumulado, é um movimento contínuo, como o ar que respiramos. Não basta inspirar, é preciso expirar. O dinheiro, tal qual a respiração, precisa fluir com leveza. A sabedoria está em discernir quando é hora de guardar e quando é hora de soltar. Não se trata de gastar sem direção, nem de reter por medo. Trata-se de sintonizar o ritmo da vida. Existem tempos de semeadura e tempos de colheita. Honrar esse ciclo gera equilíbrio, nutrição e crescimento constante. O medo de perder, de falhar, de não ser suficiente, fecha portas antes mesmo de elas se abrirem. Quando você retém por insegurança, impede que o novo entre. É como tentar encher um copo com a tampa fechada. Não há espaço. Muitas vezes, a escassez não nasce da falta de recursos, mas da falta de circulação. A verdadeira prosperidade se manifesta quando você se torna um canal confiável, quando entende que o dinheiro não existe apenas para ser guardado, e sim para servir, abençoar e transformar. Tudo o que flui tem vida, o que estagna apodrece. A própria natureza ensina. Os rios não estocam água, eles correm, e ao correr se renovam continuamente. Não é acumular por acumular, é entrar no fluxo. Quanto mais você permite que o dinheiro circule com consciência, mais caminhos ele encontra para voltar. Onde há espaço, há movimento. Onde há movimento, há retorno. A abundância responde à confiança. Quanto mais você confia, mais trilhas se abrem. E quanto mais trilhas se abrem, mais leve e próspera se torna a jornada. Você não foi criado para sobreviver com o mínimo, mas para administrar o máximo com sabedoria. Sua essência não é de contenção, e sim de expansão. Você não é um depósito limitado, é uma fonte em atividade. E quando começa a doar, não apenas dinheiro, mas também tempo, presença e energia. Algo muito maior se movimenta em outras dimensões. Cada gesto funciona como uma chave. Cada entrega feita com intenção se converte em um código espiritual que move o invisível. Esse é o poder do fluxo. A multiplicação nasce do ato de dar. Quando você oferece com o coração livre, declara silenciosamente: confio que nada me faltará. Sei que o que está por vir é maior do que aquilo que hoje entrego. É um sinal de que a sua vida não está presa ao que possui, e sim ancorada no que se aproxima. Esse movimento pede coragem. É preciso fé para soltar quando tudo dentro de você quer segurar.
Dar antes da colheita é difícil, mas é justamente aí que o sobrenatural se acende. Fé passiva não transforma. É na entrega que a confiança verdadeira se revela. E no âmbito espiritual, essa fé supera qualquer lógica humana. Ao doar, você diz: creio em um Deus que provê, multiplica e sustenta. E o universo responde com portas abertas onde antes havia muros. Há algo diferente em quem vive conectado a esse fluxo. Essas pessoas não se movem por desespero, não vibram escassez, não são escravas do medo. Elas compreenderam a lei do retorno. Sabem que tudo o que é dado com verdade volta com poder. Não por serem melhores, mas por entenderem como a abundância funciona. Andam em paz, agem com sabedoria, doam com gratidão. E isso atrai ainda mais. Mais ideias, mais conexões corretas, mais recursos inesperados. Viver nesse fluxo é caminhar no compasso da graça. Você para de perseguir o dinheiro e o dinheiro começa a chegar. Os projetos se encaixam, as oportunidades surgem com fluidez, as portas se abrem naturalmente. Não porque tudo seja mágico, mas porque existe alinhamento com seus valores, com seu propósito, com sua verdade. E quando há alinhamento, as decisões se tornam claras. A autossabotagem cessa, os limites se desfazem e a construção passa a ser intencional. Estar em fluxo não se opõe ao planejamento, é a continuação de um bom plano. O fluxo exige discernimento, não impulso. Pede sensibilidade, saber quando semear e quando colher, quando avançar e quando esperar, quando resguardar e quando liberar. Tudo nasce de um lugar de conexão interna. Você deixa de apenas reagir e começa a agir com sabedoria. Quando esse entendimento se aprofunda, a sua frequência muda e aquilo que você vibra é exatamente o que você atrai. O mais impressionante é que esse fluxo não depende do quanto você tem hoje, mas de como se relaciona com o que já possui. Uma quantia pequena, entregue com propósito e intenção, pode gerar mais impacto do que uma fortuna guardada por medo. A forma como você trata o que tem revela o quanto está pronto para receber mais. E o céu observa. Ele não responde ao volume, e sim à intenção. Responde à disposição do seu espírito. Cada passo dado com fé tem poder. Cada sim pronunciado ativa algo no mundo invisível. Quando você escolhe entrar no fluxo, declara: estou pronto para crescer. Esse posicionamento libera o que só aguardava o seu primeiro movimento. Às vezes, uma decisão pequena destrava um resultado enorme. E se agora algo se moveu dentro de você, uma ideia, uma clareza, uma nova consciência, não ignore. Pode ser o momento de transformar sua relação com a generosidade, com sua mentalidade e com a sua prosperidade. A abundância responde a quem flui com ela. Muitos imaginam que milagres são eventos raros e distantes, mas o milagre acontece quando você age na direção do que já foi semeado dentro de si. Quando o invisível começa a tomar forma diante dos seus olhos, porque mesmo sem garantias, você decidiu continuar crendo. A manifestação não é para quem espera sentado, e sim para quem avança com fé, em meio à confusão, ainda que tudo pareça contrário. Quem caminha confiando não precisa perseguir a bênção. A bênção o encontra pelo caminho. Perceba, você nunca esteve sozinho. Há algo maior guiando e protegendo, preparando portas antes que você chegue a elas. Viver pela fé é saber que, mesmo quando tudo parece quieto, Deus segue trabalhando nos bastidores. E quando menos se espera, aquela ligação chega, aquela oportunidade aparece, aquela transformação acontece. Não é sorte, é resposta. Resposta à sua constância, firmeza e fidelidade, mesmo quando tudo empurrava para desistir. Quantas vezes você sentiu, sem saber explicar, que algo grande estava para acontecer?
Não foi imaginação, foi sensibilidade espiritual. É o seu espírito captando o que os olhos ainda não veem. Uma confirmação silenciosa de que você está mais perto do que imagina. Quanto mais você alimenta essa convicção, mais o céu se alinha à sua frequência. Tudo começa a cooperar com o que já foi estabelecido dentro de você. A manifestação verdadeira não atende a quem cruza os braços, alcança quem se posiciona. Portas antes fechadas começam a se abrir. O que era distante se aproxima. Recursos que pareciam atrasados chegam no momento exato por caminhos inesperados. O favor não obedece à lógica, ele responde à fé. Não se rege por estatísticas, move-se por convicção. E quando essa verdade se firma em você, ela se reflete na sua realidade. Toda vitória nasce de um pensamento. Toda conquista começa com uma decisão firme. Ter fé é enxergar-se lá, mesmo estando aqui. É sentir como real o que o mundo ainda não reconhece. É ver com os olhos da alma aquilo que os olhos do corpo ainda não percebem. Quando a sua energia interna muda, o externo se reorganiza, o ambiente muda, as pessoas certas chegam, as oportunidades aparecem. Você deixa de agir pelo medo e passa a mover-se com intenção. A manifestação não grita, ela se afirma em silêncio. Grandes testemunhos se formam no invisível, em decisões diárias, em atos conscientes, em pensamentos que ninguém vê, mas que você escolhe semear. Cada vez que você se recusa a reforçar derrota, escassez ou insuficiência, declara: na minha vida confio em algo maior. E essa afirmação ecoa no mundo espiritual. A fé genuína permanece, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Você não precisa enxergar todo o caminho, nem ter todas as respostas. Basta dar o próximo passo. A cada passo de fé, algo novo se revela. Uma resposta, uma ideia, uma proteção que você nem imaginava precisar. A manifestação não é somente o resultado final. Ela está no processo, nos sinais do dia a dia, nos impulsos sutis que o mantém firme quando tudo balança. Deus não abandona quem crê, e quem crê acaba vendo com os próprios olhos. Curiosamente, o que mais bloqueia o fluxo não é a falta de fé, mas o excesso de ansiedade, a urgência de querer tudo agora. O tempo do céu não segue o relógio humano. Ele se move no compasso de um coração amadurecido. Deus não entrega promessas grandiosas a quem ainda não honra os processos pequenos. Cada etapa tem propósito, cada espera traz formação. Quando você entende isso, a ansiedade perde força e a confiança ocupa o lugar. Você para de correr e passa a avançar com propósito, firmeza e fé. A manifestação começa quando a vitória acontece por dentro, antes que algo se concretize fora. Quem já venceu na mente e no espírito está criando uma nova realidade. Quando essa versão renovada se estabelece em você, o exterior se alinha. A dúvida dissolve, a culpa perde força, a comparação deixa de importar. Você já não apenas crê, você sabe, sente que está próximo, que é inevitável, que já está a caminho. Essa certeza vira um ímã, e tudo o que carrega o seu nome começa a encontrá-lo. Não se trata de merecimento, mas de identidade. Reconhecer quem você é e para o que foi criado. E quando acontecer, porque vai acontecer, você entenderá que tudo valeu a pena. Cada silêncio, cada oração aparentemente sem resposta, cada tentativa frustrada. Tudo fazia parte de um desenho maior. O dia do desbloqueio não será o começo, e sim a manifestação do que o seu espírito já sabia fazia tempo. O favor sempre chega, a colheita sempre vem, porque quem semeia com fé, colhe com alegria. O que você começa a experimentar agora é reflexo do que já foi ativado dentro de você. Acordar com a consciência viva de que você é filho do Rei muda tudo. Muda a forma de ver o mundo.
Não há por que aceitar migalhas quando existe uma mesa farta, preparada com amor e propósito pelo próprio Deus. Quando essa verdade se instala, a ansiedade perde espaço e o medo do futuro se cala. Você entende que pertence a um reino eterno e que tem acesso à herança aqui e agora. A transformação real não começa fora, nasce dentro. É a maneira como você se vê que determina o que atrai, o que constrói, o que permite. Você não veio apenas para resistir, foi moldado para transbordar. E essa herança não é somente espiritual. Ela aparece no cotidiano, nas decisões, nas finanças, no corpo. Já não é tempo de se esconder. É hora de romper com a mentalidade de escassez e abraçar sua verdadeira identidade. Canal de provisão, fonte de bênçãos, portador de abundância. A riqueza do céu não é estática. Move-se, flui, cresce, e você não é apenas recipiente, é condutor. Quanto mais flui, mais recebe. Quanto mais dá, mais transborda. Abra os olhos para os sinais. Aquela ideia insistente, o talento guardado, o dom ainda silencioso, tudo isso são pistas. O céu não grita, sussurra. Esses sussurros são códigos, direções, chamados para aquilo que já lhe pertence. Não é arrogância, é compreensão. E com essa consciência vem propósito e responsabilidade. O que você carrega não é apenas para si, mas para transformar quem está ao redor. Viver como herdeiro não é apenas ter recursos, é saber que você tem acesso direto à fonte inesgotável. Isso traz paz no caos, clareza na incerteza e força quando as emoções tentam desabar. Você não vive por sorte, vive por promessa. E as promessas de Deus não falham. Você não persegue algo inexistente. Caminha para o que já foi preparado, guardado e cuidado até que estivesse pronto. E agora você está. Está disposto a deixar a autopiedade, desligar o piloto automático e andar por fé, não por vista? A dar passos de coragem, mesmo quando o medo tenta segurar? Herdeiros não ficam presos ao passado, eles encaram o que vem. Quando essa verdade entra, tudo se alinha. Você deixa de buscar alívio imediato e começa a construir legado. Imagine-se com estabilidade financeira, múltiplas fontes de renda fluindo, serenidade para decidir sem pressão. Essa realidade começa agora, no instante em que você decide renovar a mente, a atitude e as palavras. Não é pensamento positivo vazio, é fé com intenção, é alinhamento entre espírito, mente e ação. O Espírito Santo não apenas consola, ele guia, revela caminhos, aponta perigos e impulsiona para oportunidades que só os atentos percebem. Nada é acaso. Às vezes, uma conversa simples carrega a chave de um novo começo. Um encontro inesperado é a porta de uma nova temporada. Quando você vive como herdeiro legítimo, tudo ganha propósito. A oração se aprofunda, a gratidão flui. A generosidade deixa de ser peso e vira prazer. Porque cada entrega não diminui, expande, não rebaixa, eleva, não atrasa, posiciona para o próximo nível. O tempo de viver no limite acabou. O tempo de apenas sonhar com liberdade financeira ficou para trás. Agora é a hora de ver com os próprios olhos. A prosperidade não é uma meta distante. É um estado de alinhamento interior. Quando a sua mente compreende que a abundância é fluxo, o universo responde reorganizando caminhos que antes pareciam bloqueados. Nada permanece igual quando você se abre para o novo. O medo tenta gritar que não é possível, mas a fé sussurra que já está acontecendo. A escolha de qual voz seguir define o rumo da sua história. Quem segue o medo repete ciclos, mas quem escolhe a fé inaugura um futuro inédito. Toda colheita começa em segredo. A semente desaparece na terra antes de brotar. Assim também é com a prosperidade. Você planta no invisível com pensamentos, palavras e atitudes, e só depois a realidade se manifesta diante dos seus olhos. O dinheiro é apenas uma expressão do que você já carrega dentro.
Se há gratidão, ele encontra espaço para fluir. Se há escassez mental, ele se afasta. O ambiente da abundância se constrói primeiro no coração. A gratidão é a chave que abre portas invisíveis. Quando você agradece pelo que ainda não tem, como se já fosse realidade, aciona códigos espirituais que aceleram processos. O céu responde ao coração agradecido. Não permita que experiências passadas determinem os limites do que você pode viver. O que deu errado ontem não define as possibilidades de amanhã. Cada novo dia é uma página em branco esperando por declarações de abundância. As palavras que você pronuncia moldam destinos. Quando você diz "eu não consigo", fecha portas, mas quando declara "eu sou capaz", cria pontes invisíveis que o conduzem a lugares que nunca imaginou alcançar. Prosperidade não é ter mais que os outros, é viver em plenitude em todas as áreas. É ter paz no coração, clareza nas decisões e recursos suficientes para cumprir o seu propósito. O resto é apenas consequência. A escassez é uma ilusão sustentada pela repetição. Se você pensa escassez, sente escassez e fala escassez, cria uma realidade limitada. Mas se muda o padrão, tudo ao redor se transforma. Quem entende o fluxo da vida sabe que dar e receber fazem parte do mesmo movimento. A mão que oferece é a mesma que estará pronta para acolher. Generosidade nunca esvazia, sempre multiplica. O céu não mede sua entrega pelo valor material, mas pela intenção do coração. Uma moeda dada com amor pode gerar mais frutos que uma grande quantia dada com medo. O segredo está na motivação. Você não nasceu para sobreviver contando centavos. Foi criado para administrar riquezas com sabedoria e responsabilidade. Dentro de você já existe a capacidade de gerar, expandir e multiplicar. A ansiedade tenta antecipar processos, mas a confiança desfruta do tempo certo. Quando você entrega o controle, descobre que cada estação da vida tem beleza e propósito. Nem sempre é imediato, mas sempre é perfeito. O favor divino abre portas que nenhum esforço humano conseguiria abrir. Há convites, conexões e oportunidades reservadas apenas para aqueles que permanecem fiéis no pouco. Renovar a mente é uma escolha diária. É decidir substituir pensamentos de limitação por pensamentos de abundância. Essa disciplina cria uma nova frequência que atrai novas experiências. Você não precisa esperar por grandes sinais para acreditar. A fé verdadeira enxerga o invisível, sente o que ainda não é palpável e age como se já fosse realidade. O universo responde à coerência. Não basta falar prosperidade e agir como quem teme a falta. Suas atitudes precisam estar alinhadas àquilo que declara. Essa consistência abre caminhos. Não se trata de merecer, mas de identidade. Você é filho de um Deus que não conhece escassez. O seu DNA espiritual é de abundância, expansão e vitória. Reconhecer isso é ativar sua herança. A comparação é inimiga da prosperidade. Olhar para a vida do outro com inveja bloqueia o seu próprio fluxo. Cada pessoa tem um tempo e um propósito, e celebrar a vitória alheia abre espaço para a sua. A prosperidade é contínua, não tem fim. Quanto mais você compartilha, mais retorna. Quanto mais abençoa, mais é abençoado. Esse é o ciclo eterno da abundância. Fluir, expandir e transbordar. A verdadeira abundância começa no interior, no espaço onde apenas você e Deus conhecem. Não se trata apenas de ter cifras na conta, mas de carregar uma certeza tão profunda de que nada lhe faltará, que mesmo nos dias mais desafiadores, a paz continua intacta. É nesse lugar silencioso, onde a fé é cultivada, que as maiores riquezas nascem. Quando você entende que prosperidade é mais do que bens, que é equilíbrio, paz, generosidade e clareza, descobre que já é rico antes mesmo do dinheiro chegar.
O dinheiro, na verdade, é apenas um reflexo externo daquilo que já existe dentro de você. Se há medo, ele escapa pelas mãos. Se há confiança, ele flui como um rio. É como a água. Quanto mais livre ela corre, mais limpa e viva se mantém. Mas quando fica represada, apodrece. O mesmo acontece com a riqueza. Guardar por medo não gera segurança, gera estagnação. O segredo é aprender a deixar fluir, sabendo que a fonte nunca seca quando a confiança está firmada no divino. A escassez não é uma condição externa, mas uma construção mental. Muitas pessoas, mesmo em ambientes de abundância, ainda vivem como se estivessem em falta, e outras, mesmo em cenários desafiadores, demonstram prosperidade em cada gesto, porque compreenderam que tudo começa na mente. A forma como você enxerga o mundo define as portas que se abrirão diante de você. Não há limites para quem vive conectado à fonte de toda provisão. Deus não é limitado pelas crises, pelos mercados, pelas estatísticas. Ele é ilimitado, eterno, abundante. Quando você coloca sua confiança nele, sua vida passa a caminhar em outra lógica que não depende da economia do mundo, mas da economia do céu. Isso não significa ausência de desafios, mas a certeza de que cada desafio é apenas um degrau a mais em direção ao propósito. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas de prosperidade. Agradecer pelo pouco transforma o pouco em muito. Agradecer pelo que ainda não chegou abre caminhos para que o milagre se manifeste. A gratidão quebra as correntes da insatisfação e abre espaço para que a abundância encontre lugar. Quem agradece, multiplica. Quem reclama, estanca o fluxo. Muitos esperam ter muito para começar a compartilhar, mas o verdadeiro fluxo da prosperidade começa quando você dá mesmo do que é pouco. O ato de dividir, ainda que uma porção mínima, é uma declaração de fé. Eu confio que sempre terei mais para oferecer. Esse movimento ativa leis espirituais que não falham. Quem planta generosidade, colhe multiplicação. A prosperidade não é uma corrida de competição, mas uma jornada de consciência. Não se trata de ter mais do que os outros, mas de ser a sua melhor versão, de expandir seu potencial, de deixar fluir os dons que lhe foram entregues. Quando você entende isso, descobre que cada vitória pessoal também se transforma em vitória coletiva, porque inspira, eleva e abre caminhos para outros. Pensamentos têm forma, têm energia, têm direção. Cada vez que você repete mentalmente que não pode, que não merece, que não é capaz, cria barreiras invisíveis que bloqueiam seu crescimento. Mas quando passa a declarar que é possível, que é merecedor, que nasceu para prosperar, o universo se reorganiza para confirmar essas palavras. Sua mente é o campo onde o futuro é plantado. Dinheiro não é sujo. Não é maldito, não é inimigo. Dinheiro é neutro, é uma ferramenta. Nas mãos certas, ele constrói, liberta, transforma, cura, alimenta. Nas mãos erradas, ele aprisiona e destrói. O que define o destino do dinheiro é a intenção de quem o administra. Por isso, aprender a olhar para ele sem medo e sem idolatria é essencial para viver em abundância equilibrada. Cada semente lançada, visível ou invisível, carrega um poder oculto de multiplicação. Às vezes, você ajuda alguém sem esperar nada em troca, e meses depois, portas inesperadas se abrem. O bem nunca se perde. A generosidade nunca é esquecida. Cada gesto simples de bondade retorna de maneiras que você jamais poderia prever. A prosperidade verdadeira é um estado de espírito que não depende do saldo no banco. Existem pessoas que possuem muito e ainda assim vivem atormentadas, presas ao medo de perder. E existem outras com pouco que já experimentam plenitude, porque confiam que a fonte é inesgotável. Quem aprende a viver assim nunca mais teme a escassez, porque descobre que sempre haverá provisão no tempo certo.
Muitos acreditam que o segredo da abundância está em trabalhar mais, em acumular mais, em fazer esforços desmedidos. Mas a chave não está na quantidade de esforço, e sim no alinhamento. Quando você alinha mente, coração e espírito com a abundância, o que parecia impossível se torna natural. O fluxo abre portas sem esforço excessivo, porque é sustentado pela graça. A ansiedade é inimiga da abundância. O desejo de controlar tudo, de ter respostas imediatas, cria bloqueios que impedem o fluxo de prosperidade. A fé, ao contrário, descansa. Ela sabe que, mesmo quando nada parece mudar, algo já está acontecendo nos bastidores. Quem confia, espera com serenidade, porque sabe que o tempo de Deus nunca falha. Você não foi chamado para viver em ciclos de falta. Foi criado para ser um canal, uma fonte viva que distribui esperança, recursos, alegria e provisão. Sua vida pode se tornar uma corrente de bênçãos, onde tudo o que passa pelas suas mãos ganha novo significado e alcança outras pessoas. Essa é a verdadeira riqueza, ser passagem de abundância para o mundo. As comparações corroem a prosperidade. Quando você se prende ao que o outro tem, desvia o foco do que foi chamado para construir. Cada pessoa tem um tempo, um caminho, um ritmo. Celebrar as conquistas alheias abre espaço para que as suas próprias vitórias floresçam. O invejoso paralisa, o grato avança. Não aceite heranças de pensamentos de miséria e frases repetidas de derrota. Dinheiro não traz felicidade. Não é para mim. Eu não nasci para ser rico. Essas declarações se tornam muros invisíveis. É hora de derrubá-los e substituí-los por afirmações de abundância. Eu nasci para prosperar. A riqueza flui até mim. Eu sou merecedor do melhor que a vida tem. A fé não é apenas um sentimento, é ação. Quem acredita planta mesmo quando o solo parece seco. Quem confia continua mesmo quando os números não fecham. A fé se revela no movimento e cada passo dado ativa o invisível. Quando você age acreditando, mesmo sem garantias, cria pontes para o impossível. O futuro financeiro não é fruto do acaso, mas da soma de escolhas diárias. Pequenos hábitos de disciplina, palavras de afirmação, gestos de generosidade e posturas de confiança criam um caminho de prosperidade. Não espere mudanças gigantes de uma só vez. O poder está no que você decide hoje, no detalhe que se repete até transformar toda a jornada. Deus não deseja apenas resolver suas contas. Ele quer estabelecer você como um referencial de abundância, alguém que prova que é possível prosperar com integridade, fé e propósito. Quando você prospera, inspira, abre caminhos e se torna resposta na vida de outros. Essa é a herança que Ele sonhou para você, transbordar. A abundância não é um ponto de chegada, mas um fluxo eterno. Quanto mais você deixa fluir, mais cresce. Quanto mais reparte, mais multiplica. Quanto mais confia, mais se expande. É um movimento constante, que não depende do que está nas suas mãos hoje, mas daquilo que você acredita e cultiva em seu coração.